O medo de cair rouba mais que seu equilíbrio, ele rouba sua liberdade e sua paz. A solução para isso está escondida na sua geladeira. Pense nisto por um momento. A cada década que passa depois dos 60 anos, um ladrão silencioso e invisível leva embora 8% da força vital das suas pernas. 8%. Pode não parecer muito no papel, mas na vida real, isso representa a diferença entre se levantar com facilidade e precisar de ajuda, entre caminhar com confiança e sentir o chão como um campo minado. Você já se pegou planejando cada passo dentro da própria casa, desviando de um tapete como se fosse um obstáculo perigoso? Ou talvez usando o impulso das mãos para conseguir sair da sua poltrona preferida? Essa não é a vida que você merece viver. Essa hesitação, essa pequena dúvida antes de cada movimento é a primeira sombra de uma prisão que vai se fechando lentamente, dia após dia. É o medo constante que transforma sua casa, seu refúgio, em um lugar de perigo. Agora, o que a maioria dos médicos e especialistas em bem-estar não lhe dizem, ou talvez nem saibam, é que a resposta para reverter isso não está em pílulas mágicas ou em pós caros que prometem milagres. A verdade oculta é que a indústria de suplementos lucra bilhões com a sua insegurança, vendendo soluções complicadas e caras que ignoram o poder do simples, do natural. Eles criam uma conspiração de complexidade para que você acredite que precisa deles. Eles não podem patentear um alimento comum. Eles não podem colocar um preço no relógio biológico do seu corpo. E é exatamente aí que está o segredo. A Helena, de 72 anos, sentia essa dor na alma. Ela amava cuidar do seu jardim, era sua terapia, mas o medo de se abaixar para arrancar uma erva daninha e não ter forças para se levantar a paralisava. Ela via suas flores murchando pela janela, sentindo que uma parte dela também murchava junto. A deterioração não é apenas física, ela é profundamente emocional. É a tristeza de não conseguir mais brincar com seus netos no chão. É a frustração de ter que recusar um convite para passear com os amigos. É a dor silenciosa de se sentir, pouco a pouco, um fardo para as pessoas que você mais ama neste mundo. Essa sensação de que sua independência está escorrendo por entre os seus dedos é uma das dores mais profundas que alguém pode sentir. E eu sei disso porque vi acontecer na minha própria família. A verdade é que milhões de pessoas como a Helena estão fazendo tudo certo, comendo alimentos saudáveis, tentando se manter ativas, mas continuam perdendo essa batalha. Elas perdem porque lhes falta uma informação crucial, um pequeno ajuste de tempo que age como um interruptor, capaz de religar a força que já existe dentro do seu corpo. Mas aqui está a parte surpreendente. A parte surpreendente é esta: o problema não está na sua alimentação, não está na sua falta de esforço. O inimigo é invisível e se chama resistência anabólica. Imagine que seus músculos são como operários em uma construção. Quando você era jovem, bastava entregar os tijolos, que são as proteínas, e eles construíam as paredes sozinhos, cheios de energia. Mas depois dos 60, esses operários ficam um pouco surdos. Você pode gritar, pode entregar um caminhão inteiro de tijolos, mas eles não escutam o comando para construir. Eles simplesmente ignoram o material. É por isso que o Juan, aos 68 anos, mesmo comendo frango, peixe e feijão, sentia as pernas cada vez mais fracas. Ele estava fornecendo os tijolos, mas os operários não estavam trabalhando. Essa surdez muscular é o ladrão silencioso que rouba sua força, mesmo quando você acredita estar fazendo tudo certo. Mas e se houvesse uma forma de fazer esses operários ouvirem novamente? Essa resistência acontece por uma razão biológica muito específica. Pense no seu corpo como uma orquestra que funciona em ciclos perfeitos, regida pelo sol. Pela manhã, certos hormônios e enzimas estão em seu pico, prontos para a ação. É a hora em que o corpo está mais preparado para construir e reparar. Com o passar dos anos, essa sintonia fina se perde. A sensibilidade do corpo aos sinais da proteína diminui drasticamente. Um estudo marcante publicado no The American Journal of Clinical Nutrition mostrou que adultos mais velhos precisam de um sinal de proteína muito mais forte e concentrado para ativar a construção muscular, em comparação com os mais jovens. Isso significa que a mesma quantidade de proteína que funcionava antes, agora é insuficiente para dar a partida no motor. É como tentar ligar um carro com a bateria fraca. Você pode girar a chave várias vezes, mas o motor não pega.
Você precisa de uma carga inicial muito mais potente no momento exato em que o sistema está mais receptivo. A falta dessa informação crucial é o que deixa milhões de pessoas presas no ciclo da fraqueza progressiva. As consequências disso se acumulam lentamente, dia após dia. Primeiro, é a dificuldade para se levantar daquela cadeira mais baixa. Depois, é a necessidade de se apoiar nas paredes para ter segurança ao andar pelo corredor. Logo, você começa a recusar convites para passear no parque, porque o terreno irregular gera ansiedade. A Juana, com 70 anos, adorava dançar. Era a alegria da sua vida. Mas ela parou de ir aos bailes. Não porque não amava mais a música, mas porque o medo de um passo em falso, de um desequilíbrio, era maior que a alegria da dança. A sua casa, antes um refúgio, se transforma em uma pista de obstáculos cheia de perigos imaginários. Cada tapete, cada degrau, cada objeto no chão se torna uma ameaça. Essa perda não é apenas física. É a perda da espontaneidade. É a perda da alegria. É a prisão do medo que se constrói tijolo por tijolo, não por falta de vontade, mas por falta do conhecimento certo para reverter o processo. Mas aqui é onde tudo começa a mudar. Cientistas especializados em envelhecimento descobriram que existe uma janela de ouro. Um período de tempo muito curto, logo ao acordar, em que aquelas células musculares surdas ficam momentaneamente com a audição perfeita. É um momento em que o corpo está desesperado por matéria-prima para reconstruir o que foi perdido durante a noite. Fornecer o tipo certo de proteína na quantidade certa, exatamente dentro dessa janela, funciona como um megafone. Ele amplifica a mensagem de tal forma que até o operário mais sonolento e teimoso é forçado a acordar e começar a trabalhar imediatamente. Não se trata de comer mais, mas de comer de forma mais inteligente. Trata-se de sincronizar sua nutrição com o relógio secreto do seu corpo. E o alimento que contém a chave exata para abrir essa janela e acionar esse megafone provavelmente já está na sua geladeira agora mesmo. A seguir, vou revelar que alimento é esse e como usá-lo para transformar seu café da manhã em uma verdadeira usina de força. O segredo não está no ovo inteiro. Ele está em um componente específico, um aminoácido chamado leucina, que funciona como a chave mestra que abre as portas das suas células musculares. É o gatilho. Pense na leucina não como o tijolo, mas como o dedo que aperta o interruptor da construção muscular, a ordem direta que acorda aqueles operários sonolentos e os força a trabalhar com urgência. A ciência da crononutrição descobriu que a sensibilidade do seu corpo a este sinal é absurdamente alta na primeira hora da manhã. Consumir a dose certa de leucina nesse momento exato é como usar um megafone para falar com os operários. A mensagem não só é ouvida, ela é obedecida instantaneamente. Isso significa que a proteína que você come não é mais desperdiçada. Ela vai direto para onde precisa ir. Para suas pernas. Para seus braços. Para reconstruir a força que o tempo tentou levar embora. É a diferença entre abastecer um carro com um motor desligado e abastecê-lo no momento exato em que ele está pronto para a partida. A eficiência é total. Agora quero que conheça a história da Helena. Aos 78 anos, viúva, ela carregava uma dor que ia além da saudade. Seu maior desejo era simples: visitar o túmulo do seu falecido marido, levar uma flor, conversar um pouco. Mas o cemitério ficava no alto de uma pequena colina, com um caminho de pedras irregulares. O medo de tropeçar, de cair ali, sozinha, a paralisava completamente. Ela se sentia prisioneira dentro da própria casa, olhando pela janela, sentindo que estava falhando com a memória dele e consigo mesma. Helena comia de forma saudável. Ela até comia ovos, mas fazia isso no almoço ou no jantar, quando o corpo já estava em outro ciclo. Os tijolos chegavam, mas os operários já tinham encerrado o expediente. Ela estava fazendo o esforço certo, mas na hora completamente errada, e por isso, a fraqueza e o medo continuavam vencendo a batalha dia após dia. Foi quando ela aprendeu sobre a janela de ouro. A mudança foi ridiculamente simples. Em vez de comer seus ovos mais tarde, ela passou a comê-los nos primeiros 60 minutos depois de se levantar da cama. Apenas isso. Nada mais. Nas 2 primeiras semanas ela sentiu uma diferença sutil.
uma firmeza que não sentia há anos ao se levantar da poltrona. Na quarta semana, ela notou que conseguia carregar as sacolas de compras do mercado até a cozinha sem precisar parar para descansar no meio do caminho. Aquele pequeno sucesso foi a faísca de que precisava. Então, na sexta semana, ela acordou, comeu seus ovos, respirou fundo e saiu de casa com uma única rosa na mão. Ela caminhou devagar, mas com passos firmes. Cada pedra no caminho, que antes era uma ameaça, agora era apenas uma pedra. Ela chegou ao topo da colina. Ela conseguiu fazer o caminho completo, sozinha, pela primeira vez em mais de 2 anos. A transformação da Helena foi profunda. Mais tarde, ela me disse com lágrimas nos olhos, e eu nunca vou esquecer suas palavras. Eu não recuperei apenas a força nas minhas pernas. Eu recuperei a minha dignidade. Eu pude finalmente levar aquela flor pro meu amor sem sentir que eu era próxima a precisar de ajuda. Seu médico, que acompanhava sua perda de massa muscular com preocupação, ficou chocado na consulta seguinte. Ele viu a mudança não apenas nos exames, mas na postura dela, no brilho dos seus olhos. A história da Helena é a prova viva de que a solução não está em tratamentos complicados ou caros. Está na sincronia. Está em dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa, no momento exato em que ele está pedindo. É a ciência do tempo transformando vidas com a simplicidade de um alimento comum. A história da Helena é poderosa porque ela usou o alimento mais acessível e rico em leucina que existe. Mas aqui está o importante. E se você não gosta de ovos? E se você tem alguma restrição e não pode comê-los? Será que essa porta para a força e a independência se fecha para você? A resposta é um sonoro não. A natureza nos deu outras opções. Existem outras 2 fontes de leucina, tão ou mais poderosas que os ovos, que podem ser usadas para acionar exatamente o mesmo interruptor biológico. A seguir, vou revelar quais são essas alternativas surpreendentes e como você pode criar um café da manhã blindado e delicioso, garantindo que seus músculos recebam o comando para se reconstruírem, todos os dias. Tudo bem, vamos ao que interessa. A promessa foi feita. Se você não gosta ou não pode comer ovos, a porta da força não se fecha. Pense em uma xícara de iogurte grego natural e sem açúcar. Ele é um primo próximo do ovo em termos de poder de leucina. Outra opção fantástica é o queijo cottage ou a ricota fresca. Eles são fontes concentradas de proteína de ação rápida perfeitas para essa janela matinal. Mas o padrão ouro, o mais acessível e estudado, continua sendo o ovo. A regra é clara. E é simples. 3 ovos inteiros. Sim, 3. Essa é a quantidade que a ciência mostra ser necessária para atingir o gatilho de leucina que acorda seus músculos. Você deve consumi-los nos primeiros 60 minutos após colocar os pés para fora da cama. Não depois. Não 1 hora depois. A janela é curta. A preparação, não importa. Cozidos, mexidos, pochê, omelete. O importante é que seja a primeira refeição sólida do seu dia, todos os dias. É um compromisso. Um ritual de reconstrução. Agora uma pergunta importante surge. E o colesterol? Por décadas nos disseram para ter medo dos ovos. Mas aqui está a verdade baseada na ciência atual. Para a grande maioria das pessoas, o colesterol que você come tem um impacto muito pequeno no colesterol do seu sangue. Seu fígado é quem produz a maior parte dele. No entanto, é absolutamente crucial que você converse com seu médico. Sempre. Mostre este vídeo a ele. Discuta seu caso específico. Segurança em primeiro lugar. Sobre a qualidade, ovos caipiras ou orgânicos podem ter um perfil nutricional um pouco melhor, com mais ômega 3. Mas não deixe que isso te impeça. Um ovo convencional, de granja, consumido na hora certa, é infinitamente melhor do que nenhum ovo. O poder está no tempo. Para tornar a refeição completa, você pode combinar seus ovos com uma fatia de pão integral ou um pouco de aveia, garantindo energia estável para toda a manhã. Isso significa que você vai acordar um super-herói amanhã? Não. A paciência é sua aliada. Nos primeiros 15 dias você sentirá algo sutil. Uma firmeza diferente ao se levantar da poltrona. Uma segurança que você não sentia há muito tempo. É o seu corpo dizendo,
Eu ouvi o sinal. Após o primeiro mês, as mudanças se tornam mais óbvias. Subir um lance de escadas parecerá menos desafiador. Carregar as sacolas do mercado não vai mais parecer uma maratona. Você começará a notar que não precisa mais usar as mãos para se impulsionar para fora do sofá. Essa é a prova real. A reconstrução muscular é um processo lento, como construir uma casa, tijolo por tijolo. Mas cada café da manhã correto é uma nova fileira de tijolos assentada na fundação da sua independência. A mensagem central que você precisa lembrar é esta: o segredo não é comer mais, é comer na hora certa, sincronizando sua alimentação com o relógio biológico do seu corpo. A simplicidade deste método é o que o torna tão poderoso. 3 ovos. 1 hora, todos os dias. É um plano de ação claro. Mas existe um erro. Um erro muito comum que 90% das pessoas cometem com a bebida que escolhem para acompanhar este café da manhã poderoso. Uma escolha aparentemente inocente que pode sabotar o processo, cortando quase pela metade a absorção daquela proteína que você precisa tanto. Ela pode fechar a janela de oportunidade que você acabou de abrir. No próximo bloco, vou revelar qual é essa bebida sabotadora, por que ela causa tanto estrago e qual é a única bebida que você deveria consumir nesta primeira hora do dia, para garantir que 100% do seu esforço se transforme em força real nas suas pernas. Nós recapitulamos a jornada: o ladrão silencioso que rouba sua força, os operários surdos em seus músculos, um fenômeno chamado resistência anabólica. Vimos como um simples ajuste de tempo, a janela de ouro da primeira hora da manhã, funciona como um megafone para acordá-los. E descobrimos a ferramenta mais simples e poderosa para isso: 3 ovos, consumidos nesse momento exato, para acionar o gatilho da leucina e iniciar a reconstrução. Mas esta informação é muito mais do que apenas biologia. É uma mudança de perspectiva. Envelhecer não precisa ser uma história de declínio. Não é uma sentença. É uma oportunidade de usar a sabedoria e o conhecimento, como este que você acabou de receber, para tomar o controle e reescrever o roteiro da sua própria vida. Você tem o poder de transformar o que a ciência descobriu em força real, em segurança, em liberdade, para viver seus dias da maneira que você escolher, e não da maneira que o medo dita. A história da Helena é uma prova do que é possível, mas agora a história mais importante é a sua. Agora é a sua vez. Pense por um segundo. Qual é a primeira coisa que você faria se sentisse total confiança em seus passos novamente? Seria se ajoelhar, para brincar com seus netos no chão? Seria aceitar aquele convite para viajar com a família, sem se preocupar com as longas caminhadas? Ou seria simplesmente cuidar do seu jardim, sentindo a terra nas mãos, com a certeza de que conseguirá se levantar sozinho? Essa vida não é um sonho distante. É uma decisão. É uma escolha que você pode fazer amanhã de manhã. Se você acredita que envelhecer é ganhar sabedoria e não perder a vida, inscreva-se neste canal para mais estratégias que devolvem o poder a você. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e quer ver forte e independente por muitos anos. E para se juntar a uma comunidade de pessoas comprometidas com essa mudança, comente aqui embaixo a palavra independência. Sua jornada para reconquistar a força e a paz de espírito começa com uma única refeição. Um único passo. Lembre-se sempre disto: cada passo firme que você dá não é apenas um movimento. É uma declaração de que a sua vida, a sua liberdade e a sua dignidade pertencem a você. No nosso próximo encontro, vamos explorar algo ainda mais profundo. Vamos descobrir como essa força física recém-conquistada se transforma no que eu chamo de um músculo da coragem, impactando diretamente sua saúde mental, sua confiança e sua capacidade de voltar a sonhar e fazer planos para o futuro.